Conversa Fiada está de volta. Eu estou aqui com o escritor Valdir de Pinho Veloso. Nós estamos falando um pouco desse mundo, né, que é o mundo dos escritores, e do lançamento de 16 livros que ele já completa agora, né? Valdir, eu queria então que você explicasse para a gente como é que foi essa decisão sua de fazer livro, tanto de literatura, como no campo educacional e como no campo jurídico. O que dá mais resultado? Enfim, como é que é isso? Ok. Eu começo pelo trabalho da literatura, que é a fase em que eu comecei. A literatura é uma necessidade, como a gente tem outras necessidades físicas. Assim como a gente precisa se alimentar, a gente também precisa escrever para que saia da cabeça aquela ideia que está ocupando espaços entre aspas. E essa maneira de publicar, de escrever, a gente precisa fazer com que ele seja publicado, que seja do público, que ele ganhe o mundo. E a publicação na área é muito necessária. Normalmente, a publicação na área literária não tem interesses financeiros das editoras. Normalmente eles traduzem os autores de fora ou pegam esses fenômenos de internet e outros raros e publicam seus livros, porque é muito dinheiro que uma editora tem que fazer para lançar um livro. Depois eu comecei a escrever livros técnicos, livros da área de direito. Aí eu já procurei editoras que publicam na área do direito, e aí, graças a Deus, elas publicam esses textos por conta delas. Normalmente o que se ganha é um valor pequeno, porque é um direito autoral, é um percentual sobre a venda, mas a grande vantagem é que não temos que investir um centavo. A editora faz 100% por conta dela. Recentemente eu posso dizer que o meu penúltimo trabalho, que foi lançado na semana passada, no início de junho de 2017, é um trabalho que ficou na editora aí durante em torno de quase um ano entre a apresentação, passar pelo conselho editorial, passar pelo conselho econômico de marketing para saber se é viável eles patrocinarem, eles pagarem aquele livro, eles bancarem a edição e, por último, a feitura, correção e o lançamento. Então é um material que tecnicamente eu fiz no primeiro semestre de 2016, fiquei o segundo semestre até início de novembro fazendo a revisão, deu um material um pouco grosso, e depois dessas 2 ou 3 revisões que eu próprio fiz, mandei para a editora no dia 4 de novembro, o resultado saiu agora em janeiro, e aí daí para frente eles foram compor o livro e o lançamento agora no início de junho. É mais demorado, mas sai 100% por conta deles. Se fosse uma publicação independente, publicava isso aí em 15, 20, 30 dias, mas eu teria que bancar esse pagamento, o que me é impossível. Ô Valdir, conta pra gente assim, qual livro desses todos que você lançou que deu o maior resultado para você? O Tanto livro financeiro, sim, como também um resultado, né, de conhecimento, okay, das pessoas, de referência. Ok. Existe, por exemplo, o livro Registro Civil das Pessoas Naturais, que é um livro técnico para a área do que a gente chama de cartório de registro civil, e para as pessoas que fazem concursos nessas áreas. Esse livro teve uma venda muito, mas muito boa. Muito boa. No primeiro momento, somente o Sindicato dos Registradores do Estado de Minas Gerais adquiriu 1.600 exemplares na semana do lançamento e mandou de graça para cada um dos filiados esse material. Eles são quase 1.500 filiados. E os outros ainda teve o privilégio de vir em Montes Claros fazer uma reunião e para eu participar como lançamento, e todas as pessoas que participaram, era um curso, todos que fizeram a participação desse curso, ganharam um livro para eu autografar ainda. Então, para completar os 1.600 exemplares
que eles adquiriram. E, além disso, outros diversos cartórios de registro civil, especialmente de diversas partes do Brasil, adquiriram e já teve repercussão, muita gente, pessoas inclusive de outros estados, ligando para tirar alguma dúvida, completar alguma informação, e consultas e amizades com pessoas de outras partes do Brasil devido à repercussão desse trabalho. Tá. Agora, esse que está sendo lançado, que nós estamos com ele aqui, o curso de Direito notarial e registral, né? Eu queria que você falasse para a gente de que trata esse livro, um livro considerável, com volume, né? Bem grosso e tudo. Então, assim, o que você espera, ou que a editora espera que seja o público desse livro? Esse livro, o resultado é um exemplar, é um livro de 912 páginas, mas ele deveria, ele poderia ser um conjunto de 3 livros. Seria uma coleção que, somando com o Registro Civil das Pessoas Naturais, seriam 4 exemplares de um projeto de 9 livros que eu pretendo escrever. Mas, ao mandar para a editora os 3 exemplares, a editora esperou o tempo, esperou a fase de uma discussão política muito grande em nível nacional, e no fim do ano, no finzinho de 2016, eles decidiram que aprovariam, fariam por conta deles, mas um único exemplar contendo os 3 temas. Por isso que ele tem um subtítulo de Notários e Registradores, que é uma parte que eu faço toda a análise e o comentário integral da Lei dos Notários e Registradores, a Lei 8935. Tem também uma parte que é a chamada suscitação de dúvida, que é uma parte bastante técnica, que uma boa quantidade dos serviços registrais e notariais nem utiliza, mas principalmente na área de registro de imóveis, os cartórios de registro de imóveis utilizam muito, que é quando há uma inconveniência de registro de uma escritura, por exemplo, em que a pessoa, o cartório pede para a pessoa para consertar ou apresentar um outro documento, ou um pagamento extra, alguma coisa, e a pessoa interessada discorda e pede então a suscitação de dúvida para o juiz decidir quem é que está correto, se é o titular do cartório ao fazer a exigência, tecnicamente chama exigência, ou se a pessoa lá com a sua discordância em cumprir aquela parte. E tem uma parte também chamada tabelionato de protesto, que fala sobre o chamado cartório de protesto. Tem uma pretensão de fazer outras publicações nessa área e completar. Já tem o Registro Civil das Pessoas Naturais, conforme dito, e estou numa fase de elaborar sobre tabelionato de notas, os notários, os cartórios de notas, as pessoas que elaboram as escrituras públicas, principalmente. Quem quiser adquirir, onde pode adquirir, como é que seria isso? Isso. Esse livro está disponível nas livrarias, especialmente livrarias da área de direito, ou então na própria página eletrônica da editora Juruá, que é juruá.com.br. É uma editora grande de Curitiba, que tem distribuição no Brasil todo, e tem, por sinal, uma filial na Europa, funciona em Portugal, e que publica em português e em espanhol lá para Portugal e Espanha. Tá. Esse direito à alimentação, que é o filhote que você disse aí, né? É o último, né? Esse Ele é dessa semana. Sobre o que também? Isso. Esse é um tema diferente, que a Constituição Federal não fala que a alimentação é um direito constitucionalmente garantido. E eu faço uma tese de que o direito à alimentação deveria ser fixado de uma maneira clara na Constituição Federal, de que todos nós temos esta condição. E mostro principalmente que a alimentação está na Constituição, quando a Constituição diz no artigo 5º que todos temos direito à vida, e sem alimentação não há vida, e
o direito que nós temos à dignidade da pessoa humana. E quando não há alimentação, não há uma vida digna. É um trabalho simples, é um livro de bolso, 10 por 15, um tamanho reduzido, e ele tem só 153 páginas neste formato, que daria um livro de 90 a 92 páginas, que foi a previsão inicial. A editora fez o protótipo numa condição normal e decidiu fazer de bolso, criou até uma nova coleção a partir daí, chamado Pequenos Textos, Grandes Saberes. E depois disso, essa semana acabou lançando 2 outros livros dentro dessa mesma coleção. Mas esse foi o inspirador da coleção lá junto a Juruá. Eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, dizer que é sempre um prazer falar com você. E antes de encerrar mesmo, eu queria mandar um abraço de admiração para a Dária, tá? Que eu gosto Muitíssimo muito. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Felipe, que Deus sempre a ajude. Amém. Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.